Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disseram: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, somos nós a geração com a missão de testemunhar, não mais só porque ouvíamos dos apóstolos, dos primeiros, da apóstola da ressurreição, Maria Madalena, mas porque experimentamos a sua presença no nosso meio. Jesus está vivo, ressuscitado, glorioso, e a sua presença nos traz paz, alegria,
mas é uma presença que nos compromete, uma presença que desperta em nós um olhar com o olhar do Cristo para o mundo, o olhar com o olhar do Cristo para as pessoas. E todos somos convidados a mergulhar mais profundo nessa fé. Alegria de, na solene vigília pascal, termos batizado número significativo de adultos. Eram 8, né? 8 adultos. E outros que fizeram a sua primeira Eucaristia, depois de um período de catequese. Mas eis que aquilo que eu falei ontem para eles, a catequese, ela tem que ser permanente. Todo ano nós escutamos este Evangelho, para que ecoe no nosso coração esta vida ressuscitada, vida para além da morte. Cantávamos, por sua morte, a morte viu o fim, do sangue derramado a vida renasceu. Seus pés feridos nova estrada abriu, e neste homem, o homem enfim se descobriu. E o refrão, meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou. Termos a certeza desta realidade é termos firmeza para que os nossos passos sejam comunicar para o mundo que este Cristo Senhor está vivo no nosso meio. E irmos ao encontro dos marginalizados é a consequência deste encontro pessoal com Jesus, porque Ele se identifica com os marginalizados, Ele se identifica com os sofredores, porque Ele é um servo sofredor, e Ele nos ensina a segui-lo, carregando a nossa cruz, sabendo que a cruz não é a palavra definitiva, a morte não tem mais poder sobre nós. Que alegria com os apóstolos, vermos que tudo aquilo que Jesus disse e fez na ressurreição exponenciou. Porque se antes eles ouviam sem entender, eis que do seu coração aberto pela lança, jorrando sangue e água, e Ele dando-nos o seu Espírito, Ele nos faz entender essa realidade. Possamos então, irmãos e irmãs, sairmos daqui entusiasmados com esta missão de anunciar o ressuscitado no nosso meio, levando com suas palavras, com seus exemplos, Ele que andou pelo mundo fazendo bem, também nós nos empenhemos em fazer o bem, em promover o bem comum, em promover uma justiça na nossa sociedade que possa favorecer os marginalizados, em dar força para as famílias, para viver o amor, para que homem e mulher, crianças, jovens, idosos, possam conviver na alegria da promessa que o Senhor nos fez. Ele prometeu que no terceiro dia, aquele templo seria reerguido. Ele falava do templo do seu corpo. E hoje somos nós, membros deste corpo. Compomos este corpo com Ele, com o dom da nossa vida, mas deste corpo, desta vocação a participar do corpo místico de Cristo, surge uma grande responsabilidade. A responsabilidade de sermos mais ágeis. A fome tem pressa. Sermos mais ágeis como aquele discípulo amado. Ele foi mais ágil porque se sentiu amado.
mas ele deixou aquele que seria um representante, uma liderança, porque Pedro sempre tomava iniciativa. Ele deixou Pedro entrar primeiro, para dizer que este entrar não é por sermos mais ágeis, espertos, mas porque queremos entrar nesta comunhão com Pedro, porque Pedro e os seus colegas foram os primeiros que disseram: nossas mãos apalparam, os nossos olhos viram o verbo da vida. Entrar no túmulo vazio e ver os panos dobrados nos faz perceber que não foi um surrupiar do corpo de Jesus, mas que houve algo muito maior. E quando vemos as notícias do Santo Sudário, e quando vemos a perplexidade dos cientistas ao ver dos detalhes daquele Santo Sudário, aí nós podemos dizer com muita firmeza: verdadeiramente, o Senhor ressuscitou. Mas não só por causa deste sudário, mas não só por causa do que ouvimos no Evangelho, mas porque o batismo que recebemos já nos dá esta graça de saber, e saber como saborear, e saber como experimentar o mistério de uma vida para além da morte. Querer morrer no batismo é querer viver com Cristo. E nesta vontade santa nos vem também esta responsabilidade de ajudarmos tantos outros a querer esta vida nova. Repugna a razão querer a morte, repugna a razão querer o pecado, e por isso queremos o Cristo ressuscitado em nós e nós com Ele. Vamos continuar essa celebração, meus irmãos, e vamos deixar repercutir esta verdade que liberta. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Ele está no meio de nós. Vamos, nesta fé, sustentando com amor, com esperança, as virtudes teologais que nos dão condições de ser membros afetivos e efetivos desta comunidade de fé. Não ficarmos só no senta, levanta, joelho, mas termos esta disposição de usar o dom da nossa vida, tudo que somos e temos, para a glória de nosso Senhor. A alegria das crianças tocando o sino, gostoso tocar sino, né? O sino é o som do céu, o sino é o som que repercute e toca o nosso coração. A surpresa de ouvir os sinos tocando é como a surpresa de ver o ressuscitado no nosso meio. Se ao longo da Quaresma, né, se até a Semana Santa, na sexta-feira, nós tivemos uma reserva simbólica no uso destes instrumentos, no canto do aleluia e do glória, é para que este transbordar de alegria pascal fosse no canto, nos sinos, nos instrumentos, reforçado para sermos um coro só com a corte celeste. Eis que aqui se unem céu e terra. Eis que esta Eucaristia nos traz a presença dos santos que acreditaram e deram a sua vida pelo Cristo, e por isso ressuscitaram com Ele. Nos traz a presença dos anjos e de Nossa Senhora. Por isso hoje cantar Alegra-te Maria
pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente.